O Rodrigo está fora da Copa do Mundo. Com praticamente 3 meses para o início da Copa, Carlo Ancelotti já vai precisar lidar com uma baixa importante, já que Rodrigo, um jogador da sua confiança, não vai poder disputar o torneio. O Rodrigo acabou rompendo o LCA, e já que a vaga dele vai ficar disponível, quem são os candidatos para serem convocados pelo Ancelotti? Quero te mostrar 3 desses nomes nesse vídeo. A terrível lesão de Rodrigo. Ontem, o Rodrigo entrou no segundo tempo da derrota do Real Madrid para o Getafe pela La Liga. Em um lance pela ponta esquerda, ele recebe a bola, vai tentar fazer um drible e claramente ali já sente um desconforto. Fica deitado na lateral do gramado com fortes dores no joelho. Uma coisa que pode até ter prejudicado o Rodrigo em relação à sua lesão é que ele continuou jogando mesmo depois de ter sentido o joelho. Na manhã dessa terça-feira, o Real Madrid submeteu o Rodrigo a alguns exames e foi aí que esses exames apontaram o pior, que o Rodrigo havia rompido o LCA e também o menisco lateral do joelho direito. Quem acompanha o canal há mais tempo ou futebol há mais tempo já deve saber que você romper o LCA é a pior lesão para um jogador profissional. Tanto que muitos, quando têm essa lesão, demoram para voltar. Quando voltam, muitos não voltam no mesmo ritmo. Existe a possibilidade de novamente você ter a mesma lesão. Então é algo sempre muito delicado. Agora o Rodrigo passará por uma cirurgia nos próximos dias e, pela gravidade da lesão, acabou a temporada para ele no Real Madrid e, infelizmente, acabou também a chance de estar na próxima Copa do Mundo, porque o prazo de recuperação para ele é de mais ou menos 10, 11 meses. Ele poderá só voltar a jogar em 2027. Essa definitivamente não vinha sendo a temporada do Rodrigo no Real. Ele começa a temporada na reserva com o Xabi Alonso, tem algumas pequenas lesões. E quando ele começa a conquistar a confiança do Xabi Alonso e emenda uma boa sequência de partidas, o Xabi Alonso acaba sendo demitido. O Arbeloa assume, o Rodrigo tem lesão, tem suspensão na Liga dos Campeões e vê o Arbeloa começar a investir em um time com 4 jogadores no meio campo e 2 atacantes, com o Vini e com o Mbappé. Ou seja, meio que tudo conspirou para que o Rodrigo não conseguisse ter a sequência de jogo que ele tanto esperava. E aí, para completar esse momento negativo, ele ainda tem essa gravíssima lesão que, com certeza, marca o momento mais delicado da sua carreira, já que ele nunca teve uma lesão tão grave. Importância de Rodrigo para Ancelotti. Logo após o anúncio oficial por parte do Real Madrid de que o Rodrigo havia rompido o LCA e o menisco do seu joelho direito, eu vi alguns comentários de brasileiros mesmo, dizendo que o Rodrigo não ir à Copa do Mundo seria um reforço, com muita gente até dizendo que um jogador como ele não fará falta, porque é um jogador que não é protagonista, não decide. E, em partes, eu concordo com algumas críticas em relação ao Rodrigo na seleção. O Rodrigo, para mim, de fato, não é protagonista, mas é um bom jogador. Agora, você dizer que alguém não ir é um reforço, ainda mais pela maneira como ele não vai, que é por conta de uma lesão grave, eu julgo até como uma crueldade. O que muitos não estão se atentando é que o Rodrigo tinha grande importância dentro dos planos do Ancelotti. Ele fez 4 jogos nessa era Ancelotti, marcou 2 gols e deu 1 assistência. É um jogador que o Ancelotti conhece muito bem dos tempos de Real Madrid mesmo, porque o Rodrigo sempre foi um jogador importante com ele, ele ajudou muito na lapidação do Rodrigo. Rodrigo com o Ancelotti já jogou na direita, na esquerda, centralizado. Então, além de ser um jogador no qual o Ancelotti confia muito e que tem essa versatilidade em questão de posicionamento, o Ancelotti já tinha ele praticamente como certo para a Copa do Mundo. A ESPN havia divulgado na semana passada uma lista com 18 jogadores que já eram considerados como certos pelo Ancelotti para a Copa, e o nome do Rodrigo estava lá. O que isso significa então? Que se um jogador que era considerado carta certa não vai mais por conta da lesão, a vaga dele fica em aberto, fica disponível. E aí agora vem um novo questionamento. Quem ficará com essa vaga? Quem o Ancelotti convocará para o lugar do Raio? Lembrando que vocês têm que levar em consideração que o Rodrigo não ia ser só um jogador convocado, não.
Ele iria para a Copa do Mundo e tinha grandes perspectivas de ser titular. Em alguns dos melhores jogos da era Ancelotti, ele foi escalado como titular. Ele foi titular, por exemplo, na goleada do Brasil contra a Coreia do Sul, em que ele até fez 2 gols. Ele foi titular na vitória por 2-0 sobre Senegal. Então era um jogador que ele poderia não ser o protagonista que a gente tanto quer. Mas o Ancelotti contava com ele com alguma relevância. Quem pode ficar com a vaga? Agora sim, eu quero trazer 3 nomes que, na minha opinião, podem acabar ficando com a vaga que seria até então do Rodrigo. Eu preciso só esclarecer aqui primeiramente em relação a posicionamento. O Rodrigo não é um jogador de posicionamento fixo. Então, quando a gente pensa no Vini Júnior, a gente pensa no Vini jogando em qual lugar do campo? Jogando na ponta esquerda, correto? Quando a gente pensa no Martinelli, do Arsenal, onde que ele joga? Aberto na ponta esquerda. Quando a gente fala sobre o João Pedro, do Chelsea, ele joga onde? Centralizado, como camisa 9. Estevão, Luiz Henrique jogam onde? Abertos pela direita. Agora, quando a gente se refere ao Rodrigo e ao Rafinha, eles são jogadores ali do meio para frente que são praticamente coringas. Podem jogar pela esquerda, pela direita, centralizados, armando, como jogador de referência. Ou seja, o jogador que ficar com a vaga do Rodrigo acabará sendo muito provavelmente um jogador que tenha essa versatilidade também. Não acredito que o Ancelotti vai querer convocar mais um cara que só joga na esquerda, mais um cara que só joga na direita ou mais um jogador que só joga centralizado. Até porque o próprio Carleto já havia batido na tecla de que queria muito contar com jogadores que tenham essa versatilidade, porque ao longo do jogo isso é importante. Nesse cenário de versatilidade, tem 3 jogadores que eu acho que brigam, disputam entre si essa vaga do Rodrigo. Quem é o primeiro jogador, na minha opinião? O primeiro jogador que pode exercer essa mesma função do Rodrigo é o Neymar. O Neymar é um jogador que naturalmente eu acho que já tem um espacinho para ele nessa seleção, só que agora com a ausência do Rodrigo ele pode acabar ocupando essa lacuna do Rodrigo mesmo. O Neymar é um jogador que também não tem posicionamento fixo. Não é um cara que joga só pela esquerda, pela direita ou centralizado. Não, o Neymar pode jogar solto em qualquer uma dessas posições. E eu acho até que o Neymar entrando numa vaga de atacante seria melhor para ele. Porque você contar com o Neymar como se ele fosse um meia e você exigir algo da parte física dele que hoje eu vejo que ele não pode entregar. Olhem jogos do Santos que vocês vão ver que o Neymar na parte defensiva não ajuda em nada. Ele é sempre o último homem lá na frente. Então, já que ele tem grandes chances de ir à Copa nessa configuração, levá-lo já contando com ele como um atacante, eu acho que seria algo bem pertinente. Eu até acho que saindo o Rodrigo e tendo o Neymar para fazer a função que seria dele, você tem um jogador até mais criativo e mais decisivo do que o Rodrigo. Só não vai ter a mesma vitalidade física. Outro nome que, na minha opinião, briga por essa vaga do Rodrigo é o Endrick. Por muitas vezes a gente pensa no Endrick como o camisa 9, o centroavante, só que quem tem acompanhado minimamente a passagem do Endrick pelo Lyon sabe que ele lá nem tem jogado como centroavante. É que originalmente o Endrick é centroavante e foi centroavante na seleção brasileira. Só que no Lyon ele tem jogado aberto pela direita e é um jogador que flutua muito. E até pelo vigor físico, pela velocidade que tem, pela potência, é um jogador que também pode jogar aberto pela direita, centralizado, aberto pela esquerda. O Endrick te oferece essa versatilidade. Só não é um jogador para fazer a parte de armação, que era algo no qual o Rodrigo ajudava bastante. Então isso pode acabar colocando o Endrick um pouquinho abaixo do Neymar nesse quesito, na disputa pela vaga do Rodrigo em específico. Não se esqueçam, não estou dizendo que o Endrick não vai para a Copa ou não vai para a seleção. Estou me referindo à função, à posição do Rodrigo. O Endrick, para mim, segue brigando especialmente pela função do 9. Outro nome, que é o terceiro, que eu acho que também está muito na briga pela situação do Rodrigo, é o Ryan, do Bournemouth. Ele naturalmente já vinha jogando muita bola pelo Vasco no ano passado e começou 2026 muito bem no Bournemouth. E o Ryan, ele tem essa versatilidade. No Vasco, no fim da temporada passada, estava jogando mais centralizado. Hoje no Bournemouth, ele joga mais aberto pela direita, mas pode jogar também pela esquerda. Só não tem muita característica de armação, como eu citei no caso, que o Neymar é especialista. Só que eu acho que esses 3 brigam pela vaga do Rodrigo em específico, porque outros nomes que poderiam sonhar com seleção já são jogadores que ficam mais presos em um único posicionamento. Vou citar alguns exemplos aqui.
O Antony, do Betis, que é um jogador que tem jogado muito bem e que tem pedido passagem, uma oportunidade. O Antony poderia ficar com a vaga do Rodrigo? Até poderia, mas ele não exerce a mesma função. O Antony é um jogador que joga em uma posição só, aberto pela direita. Se a gente pega um Gabriel Jesus, que muita gente tem cogitado que pode voltar para a seleção, o Gabriel, ele pode fazer mais de uma função? Até pode, como já fez no Palmeiras, fez no Manchester City, que no caso seria jogar aberto e jogar centralizado. Agora, e a função da armação? Sem contar que no time dele, ele tem jogado muito mais centralizado. Não é um jogador que te dá hoje tanta versatilidade, especialmente após a lesão que ele teve. Outros atacantes que sonham com uma vaga na Copa, como Igor Thiago, Caio Jorge, Vitor Roque, pra mim, nenhum deles entra nessa briga porque eles brigam por uma outra posição. Lá de centroavante, de 9. Aqui para essa parte de armação, juntando com a versatilidade, eu acho que as opções são mais reduzidas. E o Ancelotti vai quebrar a cabeça para achar um jogador que seja para ele tão confiável quanto o Rodrigo. Que para mim não é nenhum craque, não é protagonista da seleção, nunca foi. Mas o Ancelotti confiava nele porque além da versatilidade que ele tinha também muito comprometimento defensivo. E se tem algo de positivo que a gente possa destacar nessa terrível lesão do Rodrigo, é que ele se machucou agora, no dia 3 de março. O que significa que o Ancelotti ainda terá a chance de convocar um jogador para testar na posição do Rodrigo para a data FIFA de março, para os amistosos contra a França e Croácia. Seria mais complicado se ele tivesse que convocar alguém já pensando na lista final da Copa. Nesse caso, ele tem pelo menos a oportunidade de preparar o terreno e testar outras opções. Agora, eu queria saber aqui nos comentários a sua opinião. Com a lesão do Rodrigo, quem você levaria para a vaga dele para a Copa do Mundo? Não se esqueça de comentar. Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o segundo dessa terça-feira. Eu agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. Se tiver gostado, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe também. Então é isso, galera. Tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!